Eu sou Luciano Aires e a partir de agora você está frente a frente com a Justiça, um programa da APAMAGES, Associação Paulista de Magistrados, que tem por objetivo aproximar o Judiciário de São Paulo com o cidadão. E nós estamos aqui ao lado de uma jovem promessa da magistratura paulista, Dr. Regis Castilho Filho, que é um dos diretores da APAMAGES e também profundamente engajado na nossa querida AMB, a ponto de estar fazendo parte da comissão científica do 20º Congresso Brasileiro de Magistrados. Dr. Regis, é com imenso prazer que nós temos, uma vez mais, a oportunidade de aprender um pouquinho com o senhor. Bom dia, Luciano. Para mim é uma grande honra estar aqui, sempre uma grande honra. Agradeço o convite inicialmente e eu devo, na verdade, a participação nesse congresso, na comissão científica desse congresso, ao presidente Calandra, em primeiro lugar, diretoria da APAMAGES, que confiou no meu trabalho nesse aspecto, e também ao presidente Mozart, que me indicou para compor essa comissão. E, na verdade, é uma tarefa extremamente interessante, porque dá uma oportunidade ímpar para nós que participamos da elaboração do programa, de fazer com que esse engajamento que foi mencionado por você, Luciano, seja a tônica da magistratura nacional. Na verdade, nós todos sabemos, e isso é comprovado por inúmeras pesquisas que já foram feitas, que a magistratura, ela reconhecidamente tem um padrão excepcional no que toca à árdua tarefa de julgar propriamente, que é a tarefa precípua do judiciário, promover os julgamentos. No entanto, o que merece uma reflexão maior, que motivou que o tema fosse esse que foi escolhido, que é a gestão democrática do judiciário, é exatamente propiciar uma melhora do judiciário nessa área que não é a primordial, não é a última prevista para o judiciário, mas Nem que é fundamental. Né? Exatamente. Ela é fundamental. Sem ela, os processos simplesmente acabam não sendo julgados. Essa que é a verdade. E tanto a AMB quanto a APAMAGES, a Associação Paulista dos Magistrados, sabem que é importantíssimo que o magistrado passe a ter consciência, e isso está acontecendo cada vez mais, de que é uma tarefa também importante gerir sem a gestão, tanto dos cartórios judiciais quanto dos fóruns propriamente, e de toda a sistemática do emaranhado administrativo que há nos tribunais e nas cortes de primeiro grau, é possível que haja uma condução certeira dos processos até o seu fim. Então, por isso, esse foi o tema escolhido, a gestão democrática do judiciário, que envolve uma série de assuntos de suma importância para a magistratura. O próprio nome, gestão democrática do judiciário, já tem uma série de significados. Queria até começar nosso programa batendo nessa tecla que parece ser um movimento muito encampado, tanto pela AMB, mas principalmente pela APAMAGES. Esses dois vocábulos, isoladamente em conjunto. Um foco em gestão e um foco também em democracia. A gente vê aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, a APAMAGES num esforço gigantesco de aproximar todos os associados, seja via interiorização, seja a reunião de coordenadores, o encontro de coordenadores, buscando uma capilaridade que eu não vejo no passado. Isso foi talvez uma coisa sem precedentes, os juízes ditando as regras da condução, não só da APAMAGES, da própria magistratura, que isso a APAMAGES encampa e leva para o Tribunal de Justiça, e também esse foco em gestão, gerir pessoas que um juiz, um dos trabalhos do juiz é julgar, mas ele tem que gerenciar conflito dentro do cartório, ele tem que se relacionar com a imprensa, com o Ministério Público, com o advogado. Eu queria que o senhor passasse para o nosso telespectador, doutor Regis, essa experiência do senhor, que também acumula aí a bagagem de um diretor de um fórum muito importante de Guarulhos. Bom, Luciano, realmente a APAMAGES, quando ela levou a sua candidatura, muito bem apresentada pelo presidente Calandra, para sediar esse evento, o 20º Congresso Brasileiro de Magistrados, já sabia que a tônica da gestão muito provavelmente seria adotada como tema, como temário desse congresso. E isso fez com que nós nos engajássemos mais ainda, com mais ênfase, nesse desafio de trazer para São Paulo. E realmente acabou sendo eleito
eleita a Pamages e a Matra local como organizadoras do evento, em detrimento de outras regionais que também apresentaram candidatura. E, em verdade, os magistrados paulistas eles estão realmente cada vez mais cientes de que sem esse viés de gestão, os resultados não vão aparecer. E, na verdade, uma série de detalhes que precisam ser enfrentados. Há muito tempo atrás, o próprio judiciário não se via como detentor desse papel de gerenciar. Ele mesmo abdicou um pouco disso. Depois da Constituição Federal, é que passou a haver, até em face de ter emergido o judiciário com uma nova grandeza dentre os poderes, com uma independência muito maior, passou a se exigir do judiciário realmente que houvesse uma outra abordagem acerca da forma de administrar a própria justiça, de modo que houvesse mais eficiência e que métodos mais modernos de administração fossem adotados. E, de fato, isso é que vai ser discutido. A parte democrática é que talvez traga a maior dose de polêmica, porque existe cada vez mais presente sentimento no sentido de que é preciso ouvir também os juízes de primeiro grau, a magistratura como um todo, para que haja uma administração eficiente. Hoje em dia, nós sabemos que a cúpula dos tribunais não é escolhida também pelos juízes de primeiro grau. E esse é um tema polêmico, nós sabemos disso. Mas é necessário que a MB traga essa discussão e que seja feita em companhia da sociedade. E não é apenas elegendo a cúpula em que você tem uma participação efetiva do primeiro grau. Você pode ter comissões, uma série de órgãos de administração do Tribunal de Justiça compostos também por juízes de primeiro grau. Aliás, os juízes de primeiro grau é que estão nessas trincheiras iniciais. A maior parte da jurisdição fica acometida aos juízes de primeiro grau, que são a maioria esmagadora dos magistrados. Em São Paulo, por exemplo, nós temos em torno de 2.300 magistrados e destes, aproximadamente 1.800 labutam no dia a dia em primeiro grau. Às vezes auxiliam ao mesmo tempo o Tribunal de Justiça, mas essa é a realidade. Por isso, e sabendo que há mais ou menos 18 milhões e meio de processos de tramitação em primeiro grau, um número expressivo, em segundo grau nós temos 600 mil processos esperando recurso, é importante que cada vez mais a voz de primeira instância seja ouvida nesse aspecto. E também, como eu já disse, há outros aspectos a serem enfrentados. Por exemplo, como o judiciário pode ter maior capilaridade, chegar mais próximo do cidadão. Esse é um tema que vai ser enfrentado também. Ele pode se associar a entidades públicas ou privadas para abrir cartórios em outros locais da cidade, não apenas no fórum, usando mão de obra terceirizada, etc. Isso vai ampliar certamente o acesso ao judiciário. São temas que os juízes precisam e vão enfrentar nesse congresso. Tá certo. Doutor Reis, eu peço sua licença. Nós vamos por um rápido intervalo e já voltamos.